internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. Hoje, uma quinta-feira, 23 de maio de 2013. Faltam 283 dias para acabar o ano. Já? Já. Puxa, o tempo tá voando, hein? O dia 23, na história, por exemplo, em 1919, em Milão, Itália, Mussolini funda seu movimento. Il Duce. Em 1933, o parlamento alemão concede plenos poderes ao governo de Hitler. Em 1942, sempre no dia 23, Segunda Guerra Mundial, no Oceano Índico, as forças japonesas capturadas Andamão. Em 1965, também nunca, mas vamos lá. Em 1965, a NASA lança a Gemini 3, o primeiro voo espacial, tripulado por duas pessoas, Gus Grissom e John Young. Em 1983, a iniciativa de defesa do presidente Ronald Reagan faz sua proposta inicial para desenvolver tecnologia para interceptar mísseis inimigos. E em 2001, a estação espacial russa Mir é desativada e se fragmenta na atmosfera antes de cair no sul do Oceano Pacífico. Olha que interessante. Mas você esqueceu do mais importante. Eu já disse que não esqueci nada. Não, você esqueceu do mais importante. Em 1930, dos estudantes em São Paulo, por conta de liberdade, por conta de exigir uma constituição ao governo central, de Getúlio Vargas, morreram estudantes Martins, TH e Adral. Posteriormente, mas o movimento MMDC, a Revolução Constitucionalista de 32. Você não sabia disso, hein? O MMDC é um fato conhecido da história nacional. Os fatos que eu narrei aqui são fatos internacionais. Mas nós estamos cuidando da nossa casinha aqui, não do internacional, tá? Bom, mas esses dados foram extraídos do Wikipedia. Aliás, tem muita coisa, se você for lá e acessar, você vai ver que no dia 23 tem muito fato histórico. O dia 23 foi um dia muito, 3 de maio, tá? Foi um dia muito importante na história. Bom, pelos que você relatou, pelo menos no começo, aí são dias negros da humanidade. Não gostei de alguns deles aí. Não tenho... De qualquer forma, eu quero deixar você o meu bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Você percebe que o meu amigo, irmão aqui não me apresentou, me colocou de escanteio. Mas de qualquer forma, também estou aqui, também estou no Infinity TV, fazendo o programa Observatório com vocês. É um prazer e espero que vocês gostem. Aliás, de vez em quando vai aparecer aí embaixo do vídeo, além dos nossos nomes como comentaristas, vai aparecer também o Infinity TV, né? Então, quem estiver nos vendo de repente no YouTube, pode nos procurar, porque os programas ficam lá guardados no arquivo, dentro do nosso site, www.infinitytv.com.br. Mas vamos lá. Nós vamos aqui fazendo um observatório, sempre um diferente do outro, nunca um é igual ao outro. Você já vê que hoje nós estamos usando o nosso estúdio tradicional. Vocês não sei se vocês estavam com saudades dele. Nós estávamos, portanto, hoje estamos fazendo uso dele. Mas vamos registrar o meu amigo André, junto com a equipe da Infinity TV, o Brancho, o Paulo, estiveram segunda-feira na Câmara de Vereadores. E um dos fatos, inclusive o André escreveu no blog do Lauro, no blog comentando, a votação que o entristeceu e muito. Ficou, inclusive, o comentário, o título que o Lauro utilizou, é que ficou estarrecido. É uma votação com relação a seu condomínio Monte Sanquia, ou Monte Sanquia, pertence ou não? Ou não, ou trata-se ou não de um condomínio fechado. Eu confesso a vocês, depois o André vai aqui fazer os seus comentários e vai me corrigir, eu confesso a vocês que para mim, que sou um serrano, hoje em dia está em moda serranegrense, mas eu sempre acho que eu sou serrano, né? Eu
prefiro serrano também. Tá? Eu também prefiro serrano. Eu acho que eu sou Nesse serrano. ponto eu sou tradicional, eu acho que a tradição é legal. Sempre fui serrano porque você é serranegrense agora. Mas vamos lá. Esse condomínio, desde quando eu me conheço por gente aqui em Serra Negra, foi um condomínio, é um condomínio fechado, na minha opinião. Então me corrija, André, se eu estiver errado, mas na minha concepção, ele sempre foi um condomínio fechado. Eu acho que a boa parte da população também o conhece dessa maneira, também entende que ele é um condomínio fechado. Não é isso, André? Em parte você está certo por conta daquilo que aconteceu ao longo do tempo, mas esse condomínio em 1974, quando ele foi formatado, quando ele passou a existir, o loteador, ele o fez baseado no Decreto-Lei 58, se não me engano. Esse Decreto-Lei, ele permitia que os lotamentos fossem feitos, mas ele transferia ao poder público a responsabilidade de tudo no loteamento. Abertura das ruas, asfaltamento, guias de sarjeta, colocação de água pluvial, água, eletrificação, iluminação, enfim, tudo era de responsabilidade do poder público e nada para o loteador. Diversos loteamentos foram Só para eu entender, André, então quer dizer que as ruas, a iluminação que lá foram feitas com uma verba do poder público ou não? Não. Deveriam ter sido feitas pelo poder público, de acordo com o loteamento foi estabelecido na sua origem. Posteriormente, aqueles que adquiriram os lotes, eles fecharam o loteamento, de maneira que eles assumiram a responsabilidade por tudo isso. Então eles colocaram asfalto, colocaram guia, sarjeta, etc., iluminação, eletrificação, etc. Porém, nada disso foi feito da maneira correta. Poderia ter sido feito pelo poder público, por exemplo. O que aconteceu? Eles estão tentando fazer com que transformar um loteamento aberto num loteamento fechado. E foi esse o fito da lei aprovada pelo Ricardo, uma lei proposta pelo Ricardo. Como vocês devem ter percebido, nós passamos a cobrir as sessões da Câmara. Por que nós passamos a fazer isso? Porque nós não tínhamos conhecimento do que se passava lá dentro e muito menos você, cidadão. Desta maneira, nós há 3 ou 4 sessões, nós estamos lá acompanhando os trabalhos. Nesta segunda-feira, eu fui surpreendido pela votação de um veto que o prefeito Bimbo apôs sobre esta lei do Ricardo, que reconhecia o loteamento Jardim Monte Sanquia como sendo um loteamento fechado. Só para desculpe interromper, André, mas eu vou fazer aqui o papel do do advogado do diabo. Tá certo, vamos lá. Por que o prefeito teria vetado essa lei? Quais os motivos que o levaram a isso? Olha, os motivos que ele alegou para vetar, na verdade, são risíveis. No meu modo São o quê? Risíveis. São de dar risada, gente. Patéticos. Bom, perfeito. Vamos para não dizer coisa pior. Tá? Na minha opinião, é isso. Mas vamos ao ponto. Porque o que ele alegou para vetar o projeto é que havia uma investigação por parte do Ministério Público, uma investigação criminal de número 4/2013, avaliando se aquele loteamento deveria ser fechado como está, ou deveria ter suas cancelas e suas ruas abertas à população, permitindo que a população tivesse a possibilidade de ir e vir. Essa discussão a respeito desse assunto, a respeito de loteamentos fechados, já ocorreu em Serra Negra no ano de 2006, quando da elaboração do plano diretor. Na elaboração do plano diretor, o Ministério Público, o membro do Ministério Público, então, participando das plenárias, das audiências públicas, ele externou a sua preocupação a respeito do loteamento fechado e principalmente a respeito da Lei 1930 de 92, publicada e sancionada pelo ex-prefeito Elias Jorge, dizendo que aquela lei era uma lei falha, ela não continha no seu conteúdo, no seu bojo, elementos para dar sustentação a isso. O que ficou decidido nas plenárias das audiências públicas
da elaboração do plano diretor de 2006, que esta lei deveria ser revogada. E o foi. Quando da publicação, quando da votação do plano diretor de 2006. Os vereadores que estavam na Câmara naquela ocasião devem se recordar dessa discussão, porque foi uma discussão pública. E eu imagino que esses vereadores tenham participado. Um deles, inclusive, está lá, que é o João, que é o secretário da Câmara. Mas só para... Então, quer dizer, existia uma lei de que ano? 2000 e... A lei que ele se baseou, Ricardo se baseou, é uma lei de número 1930, de 23 de dezembro de 1992. Essa lei foi revogada em 2006. Ou seja, então eles aprovaram aprovaram esse ano uma coisa, uma lei que não existe. Que não existe, que foi revogada. Foi revogada. Ah, então entendi. Então só para o pessoal entender lá em casa, o pessoal que está vendo. Só que o prefeito, você falou do veto, só que o prefeito não usou esse argumento do veto. Ele usou a investigação que o Ministério Público está fazendo, dizendo que ele não tinha segurança jurídica para aprovar e sancionar a lei, sancionar e publicar. Agora eu pergunto, que raio de segurança jurídica nós temos na cidade se o prefeito está sob investigação também por crimes, ou por atitudes, ou por atos praticados durante o processo eleitoral do ano passado? Que segurança jurídica que o senhor me dá, senhor prefeito? O senhor Felipe Dutó, o Demétrios, está tudo sob investigação. E se forem caçados? Que segurança jurídica nós temos? Bom, fica complicado, porque esse negócio... Olha, uma coisa é uma coisa... Agora para boi dormir, vai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Independente, até concordo com o seu ponto de vista, como também entendo o ponto de vista dos moradores é outra questão. Do loteamento. É outra questão. Porque eles fizeram o papel do poder público, né, de certa forma. Tudo bem que é aquela história. Eles fizeram não de acordo com a lei. Eles fecharam, eles fizeram as ruas e tal. E agora, a coisa foi meio que acontecendo e se tornou o loteamento fechado. Se tornou, não o é. Mas é mais ou menos o isso. fato de você ter se tornado não significa que você é. Vamos usar uma imagem? É uma discussão boa? É uma discussão. Eu vou fazer uma simetria meio arrastaquera, tá? Lembra daquela nossa amiga não era amiga minha não, porque senão vocês vão pensar alguma coisa de mal a meu respeito. Mas tinha aquele famoso... Vai começar a pôr podre pra fora agora, André? Não, aquele famoso travesti. Ai, meu Deus, piorou! Parece, mas não é. Parece, mas não é. É a mesma coisa. Entendi. Parece, mas não é. Entendi. Parece, mas não é. Ora, então, tem nada a ver. Legalmente, do ponto de vista jurídico, o loteamento para legalizar a situação. É uma aspiração legítima por parte deles? Porém, o fato de você ter uma aspiração legítima não implica que você não tenha que seguir a lei. Claro. E a lei não foi seguida nesse caso. Agora me diga uma coisa. O veto foi aprovado por unanimidade, certo? Sim. E... Não, pera, eu vou chegar lá, André. Não foi. Deixa eu olhar o bico, deixa eu falar. Mas não foi. Não foi por unanimidade, claro não que foi. Foi. O vereador Demétrios não... Ele se absteve. Então... Podemos dizer então que dos votos válidos foi unânime, certo? Foi. Então, estava unânime com relação aos votos válidos. Por quê? Agora, essa que é a pergunta, André. Então tá bom, desculpa. Entendeu? Por que o Demétrios se absteve? O mesmo motivo do pai? Não, o Demétrios se absteve porque, em primeiro lugar, quem vetou foi o pai dele. E ele é o líder do governo. Como é que o líder do governo vai contra o veto do governo? Não pode. Então ele não votou favoravelmente ao veto por dois motivos. Por ser filho do prefeito e por ser líder do governo. Então ele não votou. E ele exteriorizou essa posição mostrando-se solidários, da maneira como eu coloquei no comentário que eu fiz ao Lauro, demonstrando a sua solidariedade aos moradores do Monte Sanquia. Eu percebi esse equívoco durante o processo de votação.
Eu tentei alertar alguns vereadores dentro do plenário acerca do equívoco que eles estavam cometendo. Só que vocês imaginam o que ia acontecer se eu paraliso ou tento paralisar a sessão para dizer que está errado? Poderia mandar prender para fora da sessão. Imagine aqueles moradores do Monte Sanguia que estavam lá e eu dizendo para eles, olha, aquilo que foi aprovado é lixo. Não, não era o momento, realmente não era o momento. Não tinha como, eu não poderia fazer isso A naquele coisa deveria instante. ser feita, deveria ter sido analisada. E foi o que você disse. A Câmara de Vereadores tem os assessores, que aliás, diga-se de passagem, ganham muito bem em termos de Serra Negra, para auxiliar o presidente nessas coisas. Isso se passou por uma comissão que também deu o seu parecer, ou seja, Duas comissões. as duas comissões. Comissão de Urbanismo e Política Urbana e Meio Ambiente, formada por 3 vereadores, que mostraram que aprovaram por unanimidade, favorável ao projeto do Ricardo, na sua origem. Comissão de Constituição, de Justiça e Mas Redação. aquela história, André. Aprovou também. Mas também eu. Falha em cima de falha. E aí, Mas há de se também falar alguma. Deixa eu só- Não, eu quero concluir uma coisa que é importante. É importante porque é o seguinte: você não pode penalizar todos os vereadores, porque boa parte deles não tinha conhecimento dessa lei. Entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Parte deles, eles não são obrigados, eles vieram com base, eles foram para as comissões embasados num parecer jurídico. olha, Se houve um parecer jurídico, porque vamos falar entre nós, cada um lá tem a sua profissão. Boa parte deles são leigos, não é que nem você, por exemplo, que pelo que eu percebo, você enquanto vereador, você até participou desse processo. participei. Na época não era nem vereador, na nem época vereador. era secretário da Fazenda. Da Fazenda. Então, tá aí No meio caso que... da elaboração do É. plano Entendeu? diretor. Mas acompanhei. Desculpa eu fazer um pouco desse lado do advogado Não, do tem diabo, problema, tem problema. mas é que é o que vai acontecer com relação ao internauta, às pessoas que estão nos vendo. Né? Só que o que eu queria, indo de encontro àquilo que você está falando, veja como é importante que a população acompanhe os trabalhos do Legislativo. Sim, Tá. aí sim. Quando esse projeto do Ricardo veio à votação pela primeira vez no dia 8 de abril, em sessão ordinária, tá? Se eu tivesse tido conhecimento, ou mais pessoas que acompanharam o processo tivessem tido conhecimento desse projeto de lei, na sua origem nós poderíamos ter intervido no sentido de alertar que este não seria o melhor caminho. Mas aí já vem outra falha, né, André? Porque é Que tudo nós feito estamos- na correria, no Que afogadilho, a nós, pauta, que a nós, ordem do que dia. nós estamos tentando corrigir, É. acompanhando os trabalhos. Bom, O nosso objetivo não é achar pelo em ovo. O nosso objetivo aqui não é, talvez esteja, pela minha exaltação, talvez eu esteja tentando, colocando alguma coisa de maneira errada, e eu peço desculpas a todos, inclusive aos integrantes da Câmara. A obrigação, o papel que eu estou desempenhando nesse instante, não é de crítico contumaz do trabalho da Câmara, ao contrário, eu tenho o maior prazer em acompanhar o trabalho. Eu gosto de política. Eu valorizo o trabalho da Câmara, eu valorizo a função do vereador, com certeza. que é uma função importante. Reconheço que muitos dos vereadores que estão lá são neófitos, estão começando na vida pública, inclusive o presidente da casa. Reconheço isso. Vão errar, mais vezes vão errar. Só que se nós pudermos continuar acompanhando o trabalho, se nós pudermos emitir opinião, como nós estamos emitindo agora, antes de que a questão esteja consolidada, nós poderíamos ter evitado esse equívoco lá atrás. É verdade. Né? Então, quando você se fecha dentro da Câmara e você não transmite a sessão da Câmara, não permitindo que as pessoas vejam o que está se passando, você está abrindo chance para que o erro aumente ou surjam outros. Inclusive tem que estar aberto às críticas, Claro. às sugestões, né? Ninguém é dono da verdade, nós não somos, eles também não são. Né? O que merece Agora, ressaltar aí é um pouquinho de prudência, Só que- ou fazer só que- um pouco de agenda. Né? Só que veja bem, agora nós falamos a respeito da Câmara. Eu acho que a Câmara errou. Mas tem como aperfeiçoar? Tem.
E outra, não foi nenhum crime que foi cometido. Tentaram resolver uma situação. Infelizmente não foi da melhor forma. Porém, o que me causou espécie nesse processo todo foi o posicionamento do prefeito. E quando eu digo prefeito, eu digo que é o prefeito, o Bimbo, porque ele representa o executivo municipal. Não, ele é o executivo. Ele representa, não. Ele representa por quê? Porque existe a procuradoria jurídica, Sim. existem outras pessoas que lhe dão assessoria. Tá? Então, ele representa esse todo. Então, a crítica é ao prefeito por conta dele representar esse todo. Porque o staff que o sustenta é falho. Olha o que você fez, prefeito. Você vetou o projeto, mas pelo motivo errado. Você não vetou pelo motivo certo. Se você tivesse dito que, se o seu staff, Procuradoria Jurídica, tivesse dito que essa lei foi revogada em 2006, acabou o problema. E o presidente também errou colocando em votação, deixar tramitar esse veto, né? Mas isso faz parte, eles não sabiam. Então. Foi um erro atrás do outro. Só que, volto a dizer, eu só fui identificar a pauta da ordem do dia na hora da votação. Ah, foi falha minha que não vi antes. Pode até ter sido. Tá? Você não tem obrigação, né? Mas, de qualquer forma, pode até ter sido. Poderia ter lido, poderia ter me preparado para isso também. E aí talvez tivesse tido chance de retirar o projeto da pauta ou alguma coisa nesse sentido, mas não tive. A hora que eu identifiquei, o Prancha foi testemunha, eu pedi inclusive ao vereador Roberto que me emprestasse o projeto do veto, porque eu falei, mas do que se trata isso aí? Imaginando da lei que tinha sido revogada. Porque houve uma discussão séria na época 2006 a esse respeito. Não só sobre essa questão do loteamento fechado, mas de outros loteamentos fechados que estavam tentando abrir do município e que o Ministério Público era contra. Por exemplo, o próprio Paulo Biller, se você for acompanhar o blog do Lauro, o Paulo Biller coloca como urbanista a sua posição, a sua opinião acerca dos condomínios fechados. Sim. E é uma opinião que tem que ser respeitada. É uma pessoa que inclusive tem experiência. Que é balizada, que tem conhecimento. E o Ministério Público, ele representa exatamente essa parcela da população que não tem voz. E que muitas vezes tem um loteamento fechado impedindo de ir a um local A para um local B pelo caminho mais curto. Ele tem que dar uma volta para chegar na casa dele. Então essa questão é uma questão delicada de se discutir. Entendo que os moradores do loteamento Jardim Monte Sanquia é um loteamento consolidado nas características que ele está, de loteamento fechado. Porém, não é legalizado desta forma. Eles estão tentando encontrar o caminho para fazer essa legalização. Só que não passa por aí. Você não pode fazer isso por uma lei errada, que pode ser derrubada a qualquer instante, como eu falei, com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí? Ia ser o que ia acontecer? Vocês iam ficar muito mais bravos. Bom, gente, vocês veem que o assunto é polêmico, que o assunto ainda vai gerar aí muito comentário, ainda vai dar muito pano para manga. Vai. Mas então fica aqui registrado por parte da Infinity TV o nosso trabalho imparcial, certo? Porque aqui nós estamos falando tanto de A quanto de B, certo? Às vezes indo até contra algumas opiniões públicas, algumas opiniões de interesse, mas é importante deixar claro as coisas como elas devem ser, não é isso, Sim. André? Deixa eu só colocar, eu faço uma sugestão, inclusive, qual deveria ser a receita do bolo para se alcançar esse objetivo de ter um condomínio fechado aprovado em Serra Negra. Não só para o loteamento de Monte Sanquia, mas para outros que quiserem se instituir. Como foi feito? Durante o trabalho da Câmara, eu quero ressaltar uma coisa que eu também fiquei triste. Foi pela forma como o vereador Eduardo foi tratado pelos seus pais. O vereador Eduardo, ele fez uma solicitação que eu reputo como lógica, que eu, enquanto vereador, faria. Havia um projeto de lei solicitando a aprovação de aumento de verbas para iluminação de ruas públicas.
Quais ruas são estas? O vereador Demétrios, líder do governo, fez a defesa dizendo que não era necessário isso porque era uma autorização para futuras ruas que fossem iluminadas. Ora, isso já está no orçamento. Quando você elabora um orçamento anual, você coloca verba, recursos para diversas coisas, inclusive iluminação pública. Naquele projeto de o vereador Eduardo e não foi apoiado pelos seus pares, nem da situação, grupo que ele faz parte, e nem da oposição. E aí eu critico os vereadores da oposição também, que queriam dar suporte a ele. Vereador que queria saber aonde o recurso público ia ser utilizado. Estava muito certo com o vereador Eduardo, do meu ponto de vista. É isso, gente. Tá aí, gente. Você vê que a Câmara de Vereadores exerce um papel, tem um papel importante na comunidade, para a cidade, para a população em geral, e às vezes as pessoas não têm nem conhecimento do que está acontecendo, né? Então esse que é o nosso trabalho, é isso que nós estamos tentando fazer. Espero que vocês entendam, espero que vocês tenham gostado da abordagem que aqui o André está dando, que foi inclusive uma abordagem técnica do problema, né? E nós vamos continuar cobrindo as sessões de Câmara, seja lá com uma vela na mão ou com alguma coisa, nós vamos estar lá sempre presente para poder mostrar para a população em geral o que está acontecendo. Então, eu quero aqui deixar meu abraço a todo mundo, obrigado por ter nos aturado, né? Prometemos voltar a qualquer momento, nós não estamos ainda com um horário dia, aliás, não estamos ainda com um dia de horário certo, prometemos que vamos nos organizar nesse sentido, né? Mas voltamos a qualquer momento. Fiquem atentos aí no Facebook, nos blogs, que uma hora ou outra nós aparecemos. E não deixe de acessar o site da Infins TV, www.infinitv.com.br. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está no momento. Até lá. Pensei que ele ia me cortar de novo. Esse cara está me sabotando, você percebeu, né? Ele está me sabotando. Eu não estou reclamando aí não, ele está reclamando aqui, mas ele está me sabotando. Minha gente, eu queria deixar para vocês o meu abraço, o meu carinho, tá? Peço desculpa se eu me exaltei aqui no programa de hoje, mas esse é um pouco do meu viés. Eu sou apaixonado por algumas coisas e eu acho que eu tenho que externar aquilo que eu acredito. Então foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Convido vocês a nos acompanharem, convido vocês a acompanharem os nossos trabalhos que nós desenvolvemos acompanhando as sessões da Câmara, e quando for necessário a crítica será feita. Quando o elogio tiver que acontecer, ele também acontecerá, da mesma forma e no mesmo diapasão. Muito obrigado, gente, desculpe mais uma vez pela exaltação, mas estamos juntos. Um abraço, tchau.